Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pop Enem e hoje eu vou conversar com duas personalidades. Uma delas vocês já conhecem aí de longa data. A outra é um professor de matemática, de biologia, de identidade digital, mas eu não vou dizer o nome, você vai saber depois da vinheta. Pode rodar, Fernando. E esse episódio é um oferecimento do Colégio PNR, o colégio de ponta mais novo aqui de São José dos Campos. Ensino médio, vestibular e vestibulinhos. Corre para o PNR, que aqui é sucesso garantido. Então eu vou apresentar os nossos queridos convidados. Um deles você já conhece, que é o nosso querido Ismael Luz. Palmas para o Ismael. E o professor Adriano Mazeu, professor de matemática, biologia, identidade... Cidadania digital. Cidadania digital. Convidado especialíssimo. Especialíssimo, gente, porque tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar. A gente está na central ou a gente está na minha lá, Fernando? Está na central, né? Vamos lá, na sua. Estamos na minha? Então, é um assunto aqui muito aclamado no sentido de que nós retiramos aqui, Ismael, algumas perguntas tiradas diretamente de alunos de colégios de ponta aqui em São José dos Campos. E são perguntas que eu analisei e pensei, por que a gente não faz um bate-papo para responder essas perguntas? Para a gente trazer uma resposta mais palpável para esse aluno. E a primeira, aquela que eu solto e a gente vai fazer uma discussão aqui, um mashup. Vamos lá. Qual é a diferença entre conhecimento e inteligência? Uma pessoa conhecida, no sentido de conhece muita coisa, é a mesma coisa que uma pessoa inteligente? Fica à vontade. Mano, vamos lá. Eu vou passar essa pergunta, então, aqui para o nosso companheiro. Opa. Trabalha com informação, mundo digital, manda lá. Na parte digital é uma coisa bem interessante, né? Onde você vê pessoas nativas digitais, né? Com essa concepção quase que vinda junto, né? No cerne do nascimento, né? De repente se deparando com a própria tecnologia, tendo a informação e a rapidez do uso, mas sem conhecimento de causa, né? O que a gente está vendo muito hoje em dia é pessoas com uma Ferrari na mão e não está sabendo como guiá-las. Professor, onde é que é o tio aqui, né? Sabe quando você vai colocar o tio em cima do A ou então o cedilha? Não sabe, cara. Eu lembro que quando a gente era mais novo, a gente já investigava e já conseguia fazer. Hoje em dia a gente vê a galera com acesso à tecnologia, mas muitas vezes sem saber guiar essa Ferrari que você falou. E você, Ismael? E vamos lá. É um tema que eu gosto bastante e não por acaso eu venho me dedicando algumas horas do dia, alguns meses do ano, alguns anos aí da vida para entender realmente essa pergunta. Essa pergunta é extremamente importante para mim nos últimos anos, né? Qual a diferença entre conhecimento e inteligência? Ou, indo um pouco além, qual é a conexão entre inteligência, conhecimento e personalidade? Então, assim, tentando sintetizar essa pergunta, né? Já que ela me custa muito, uma pergunta muito cara a mim. Conhecimento, sob o ponto de vista do sujeito e objeto. Então, nós, enquanto seres humanos, somos sujeito de compreensão, sujeito intelectivo, vamos dizer assim. Nós, diante de um objeto qualquer que for, qualquer que seja ele, nós aprendemos esse objeto. Esse objeto, ele se impregna na nossa memória, formando o que nós chamamos de conceito. Esse conceito, uma vez armazenado na memória, ele pode ser buscado a qualquer momento. E a partir daí, você então desencadeia o que nós chamamos de conhecimento, chamamos de pensamento, chamamos de razão, de raciocínio. Então, de forma muito simplificada, a palavra razão, ratio, significa nada mais do que uma relação entre vários objetos que são apreendidos pela nossa memória, pela nossa percepção. Uma vez que nós, enquanto sujeito, apreendemos diversos objetos do mundo real e podemos fazer uma relação entre um objeto e outro, a partir daí, então, eu posso dizer que estou raciocinando. O que é o raciocínio? É uma relação entre um objeto percebido por mim e registrado na minha memória e uma comparação que eu faço entre esse objeto e entre outros objetos. Uma vez que eu consigo articular essa variedade de objetos, eu entro, então, no campo do raciocínio. O raciocínio nada mais é do que uma relação entre um objeto e outro
que é buscado na memória por meio desses conceitos, e a partir dessa articulação eu posso dizer que estou desenvolvendo um pensamento, estou desenvolvendo uma possibilidade mais crítica, uma inteligência mais apurada, e a partir daí eu então tenho meios de ação para que eu possa ter um resultado claro na realidade. Quer dizer, uma teia de conhecimento, né? Uma teia de conhecimento. Você Sim. tem um objeto 1, que aquilo lá isoladamente não quer dizer muita coisa. Um objeto 2 não quer dizer muita coisa. O objeto 3, aí vai criando uma relação, uma comparação entre eles e vai criando uma teia de conhecimento. Sim, É isso que você está falando? Exato. Nossa, muito legal, hein? Eu Então, acho que isso que é uma grande assim, verdade. Só que o que está acontecendo muito hoje em dia é que o pessoal está querendo guardar no SSD da cabeça e não no HD, né? No HD tem aquele disco que tem que riscar. Então é a hora que você tem que realmente escrever essa relação e ressignificar isso para você. E esse tempo de ressignificação é que eu acho que está sendo o grande mote dessa juventude que está querendo simplesmente guardar e acumular conhecimento, mas nunca aplicá-los dentro de uma rotina. vamos lá. Então, a gente, na segunda pergunta, aqui já entrando Aham. na segunda pergunta, ele pergunta, um aluno me perguntou assim, você acredita que o conteúdo é mais importante ou que a interpretação é mais importante? Então, não existe interpretação sem o acúmulo de determinados conteúdos. Como é que você vai raciocinar e entender se a sua bagagem, o seu conhecimento de mundo, aqueles objetos que você vai impregnando na sua memória, como você falou, sim. eles não existem. Se eles não existem, não há comparação e não há interpretação, é isso mesmo? Sim, exatamente. Fazendo um gancho, né, com o que eu falei na pergunta anterior. Nós somos sujeitos de conhecimento. Somos seres cognoscentes. Nós temos a capacidade de aprender os objetos. Então, o que é o conhecimento? É uma relação que se dá entre o sujeito e um objeto qualquer. O aprendizado nada mais é, a cognição nada mais é do que essa relação entre o sujeito, que é possível de aprender a informação que o objeto está emitindo. Então, só existe conhecimento porque o próprio objeto emite informação. O conhecimento não é dado só pelo ponto de vista do sujeito. Claro. O sujeito não é capaz de conhecer, não é capaz de desenvolver sua inteligência se não houver um objeto que o instigue a isso, que se apresente a ele, que se coloque diante dos seus sentidos, para que esses sentidos possam absorver essa informação, registrar na memória, gerar o conceito, e a partir daí o conceito, então, ele é articulado, fazendo essa comparação, fazendo essa relação entre vários outros conceitos. Então, assim, de forma muito simplificada, se nós colocarmos aqui duas crianças quaisquer, né, inclusive de países diferentes, para avaliar um determinado número de figurinhas, eu coloco uma criança aqui, onde o Adriano está, e dou para ela 100 figurinhas. Crianças distintas, de países diferentes. 100 figurinhas. E coloco uma outra criança onde você está e dou 10 figurinhas. A criança, obviamente, que teve acesso a mais figurinhas, a mais imagens, gerou mais conceitos e, obviamente, ela vai articular melhor os conceitos que ela já aprendeu. Então, a inteligência está relacionada com a quantidade de informação que você tem. Mas não só com a quantidade de informação, com a capacidade de informação e com a capacidade que você tem de colocar essa informação em prática. Muito bom isso que você falou, Ismael, porque eu trabalho com livros paradidáticos em sala de aula, né? Principalmente com o 9º ano, 1º ano do ensino médio, eles são colocados em situações de leituras até bem densas. E tem um livro que eu gosto muito, que é Maus, e eles são convidados a fazer algumas reflexões acerca das práticas nazistas e da perseguição contra os judeus, né? E alguns alunos, eles me procuram extremamente tocados, né? Porque eles conheceram campos de concentração. Eles, enquanto pequenos, né, por fazerem parte de famílias aí até certo ponto privilegiadas, levaram as crianças para conhecer alguns campos de concentração e para eles... Em loco. Foram até lá. Em loco, foi em Auschwitz. E aí eles chegaram lá e para eles não tinha muito sentido, mas já era um objeto que eles estavam impregnando na cabeça. E quando eles viram dentro daquele livro o que se fazia em Auschwitz, aí aquilo fez um sentido muito profundo para eles. Quer dizer, eles choraram, eles me procuraram para dizer, nossa, eu conheci esse lugar e nunca tinha me passado pela cabeça que era isso que acontecia lá. Enquanto outros alunos que tiveram acesso somente ao livro, eles entenderam, fez sentido, mas teve um significado um pouco mais superficial,
né? Porque eles não tiveram a apreciação desses dois objetos, do livro e da experiência, né? Por meio da viagem. Então, o que você está falando aconteceu ali, né? A pessoa conheceu o local, conheceu o livro, criou uma teia de conhecimento e até sensações muito privilegiadas, né? Que legal, que legal. Vou partir para a próxima aqui, gente. Ó. Como o aluno pode, e de repente a gente vai continuar discutindo sobre o mesmo fenômeno em perguntas diferentes. Como ele pode transformar o conteúdo da escola em conhecimento prático? Porque às vezes a gente chega lá, professor, onde que eu vou usar isso na minha vida, né? Para fazer o Enem, a gente bate muito nessa tecla. Mas como ele pega o conteúdo da escola e coloca na vida? Como é que ele pode fazer isso, essas relações? Você é engenheiro, você usa bastante coisa que eu nunca usei na minha vida, por exemplo. Do mesmo jeito que eu sou professor de linguagens e o engenheiro nunca vai se perguntar novamente o que é uma adjunta adverbial, uma adjunta adnominal. Vamos pensar em conhecimento escolar. Como é que isso se reflete na vida? Adriano, manda ver. Olha, eu acho que na cozinha, eu acho que já coloca muita coisa em prática Verdade, ali, né? verdade. Porque eu acho que ali tem uma interdisciplinaridade muito interessante. A partir do momento que você quer fazer um bolo, você precisa saber de matemática, você precisa saber de biologia, porque você vai ter uma parada que chama fermento. Química, né? Química. Química, e como é que isso cresce, né? Então você tem agora uma receita, literalmente, de bolo, que a gente precisa seguir, né? Texto Agora, injuntivo. lá, Texto viu? instrucional. né? E a partir disso que está o grande cerne da questão, né? É onde você já tem a receita de bolo, mas você não consegue operar aquilo. Quantas gramas de açúcar eu vou ter que colocar? Aonde que eu vou medir isso? Vai ser em colheradas? Como é que vai ser? Né? E essa experimentação que está assim, com uma sociedade tão rápida e essa felicidade tão líquida, ele se frustra rápido. Porque ele não vai achar o medidor na cozinha dele e vai falar, mãe, pai, ou alguém, por favor, como é que eu faço esse bolo aqui? Né? É e vai transferir a responsabilidade. E cadê? Como vai adquirir o conhecimento? Uma água fervendo, por exemplo, você tira vários processos ali. É a água, é o ciclo da água, tudo que você quiser. Então, basta você olhar realmente com os olhos, com esses conteúdos aprendidos em sala de aula, para o seu dia a dia. Eu acho que está muito fácil para a gente ver. É só comigo aconteceu. Quando eu era pequena, minha mãe assistia a Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Sim. Você, da geração Ana Maria Braga, não sabe quem foi Palmeirinha Sim. e a Ofélia da Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Aí tinha uma narradora, vocês lembram que tinha uma narradora? E ela falava, 2 colheres de chá de sal. Aí eu, criança, o que é chá de sal? 2 colheres de café de açúcar. O que é café de açúcar? É o primeiro objeto, né? Mas aí na escola a gente realmente aprende. E você, Ismael? Conhecimento da escola na vida. Cara, complicado, né? Complicado. Mas vamos lá. Tentar sintetizar isso tudo, né? É porque para nós faz tanto sentido que na hora de explicar a gente fala, pô, é claro, é isso, mas e aí? É como o Adriano bem colocou. Você não precisa de um fenômeno muito complexo para desenvolver o seu conhecimento de forma prática. Então, como ele colocou, na própria cozinha, né? Uma criança que vai, de repente, fazer um bolo com a família, fazer um pudim, cozinhar qualquer tipo de brincadeira, até mesmo uma pipoca, né? Ela vai colocar em prática ali conhecimentos que são científicos também. Agora, o papel da escola, enquanto tal, ele é muito mais do que a gente imagina. Mas ele também é muito menos do que a gente imagina. Uma escola tem como princípio básico ensinar 3 disciplinas fundamentais, que são leitura, escrita e matemática básica. Se uma escola cumprir bem esses 3 pré-requisitos da formação educacional, essa criança, posteriormente esse jovem, esse adolescente, vai se destacar em qualquer área da vida dele. Se ele é um leitor, né, lê com qualidade, consegue compreender um texto, articular bem as informações, se ele escreve bem, seja um e-mail, seja uma receita de bolo, seja qualquer outro tipo de texto bem escrito, e articula bem os conhecimentos matemáticos, né, os cálculos, automaticamente ele vai conseguir colocar em prática outros conhecimentos que são desdobramentos desse primeiro, vamos dizer assim, fundamento que foi então trazido à luz pelos professores, pelos livros, enfim. Eu posso dizer isso de forma muito clara, que aconteceu na minha própria vida.
fiz escola pública praticamente a vida toda, e tive excelentes professoras. Excelentes professoras, me ensinaram a ler, me ensinaram a escrever, me ensinaram a fazer cálculos, e todo o resto, todo o aprendizado que eu tive posteriormente, se deu devido a esse arcabouço de informações que foi ensinado na mais tenra idade, na idade mais infantil, no começo da minha vida acadêmica, né? Então não é porque a escola pública que é ruim. É ruim quando você não cumpre essa base. A leitura, a escrita e a matemática básica. As outras disciplinas, elas vêm em consequência disso. A geografia, a biologia, a ciência, todas as outras disciplinas. Então, tentando responder essa sua pergunta, de forma muito simples, é importante o conhecimento aplicado, mas desde que você tenha uma base muito bem sólida. A partir do momento que você tem essa base sólida, qualquer conhecimento que você for buscar a partir daí, você consegue aplicação em qualquer área, assim como você colocou na engenharia, na física, na química, nas ciências, qualquer outra área. É isso que eu acredito. Cara, muito bom. E a gente começa a perceber que a escola, ela tem tanta necessidade, né? A escola é um local de gente apaixonada por fazer as crianças, os alunos aprenderem. Sim. Né? Isso é um fato. E aí os processos começam a ser criados, aí novas práticas e novas metodologias vêm à tona. Por exemplo, se você for olhar para a história, a prática da prova não é uma coisa velha, é uma coisa nova, né? Então tem hoje um problema, né? Que é a galera estudar para passar na prova e não estudar para que isso tenha de fato uma coisa, Um conhecimento de vida, né? conhecimento de vida, ou então de repente uma coisa que ele possa usar, né? E como é que a gente faz para motivar essa galera? Não aprenda só para passar na prova. Aprenda porque você precisa aprender. Aprenda porque você é um ser que precisa se desenvolver e atingir o ápice da sua condição intelectual, espiritual. Como é que a gente pode passar esse recado? Que inclusive é uma pergunta, né? Qual é a forma mais eficaz de realmente aprender e não só passar na prova? A gente ficou com essa justificativa sempre, né? Você vai ler Dom Casmurro por quê? Porque vai cair no vestibular. A gente nunca Né? pensa, né, que ler Dom Casmurro é um privilégio, Não é cara. verdade? Né? Puxando um pouco a sardinha para o português. Né? Aham. Então você percebe que tem certas atitudes nossas também, que a gente também está meio sem respostas para eles. Né? Como é que a gente consegue motivá-los? Como é que a gente consegue fazer com que realmente faça sentido aqueles seus 50 minutos de aula? E aonde você pode achar inúmeros processos. Olha, você pode aplicar aqui, 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 mas às vezes não é a realidade dele. Né? E aí que está o grande problema. Aonde está a realidade desses, né, jovens que estão nesse processo de ensino médio, tentando fazer essa galgada para o vestibular? Né? Como seduzi-los a ver isso com uma outra ótica? Né? Porque a escola, ela tem ali o processo. Né? Você tem lá X horas de matemática, X horas de ciências e tal, e com isso faz o quê? Um currículo onde a pessoa, indo as suas 200 horas anuais ou tudo mais, compreende todo esse processo. Mas o que ele conseguiu extrair daquilo? De quem realmente, né, é a história? Então, eu acho que é uma trinca, né? Eu acho que é o ensino, o professor e o aluno. Cada um tem o seu papel dentro desse processo. Perfeito. E não dá para a gente ficar misturando ou pegar as dores do aluno, por exemplo, meu Deus do céu, eu preciso fazer essa história melhor porque o Zezinho, ele não compreende muito bem a história, eu já percebi, então eu vou dar um enfoque para ele. Então, mas Tem o papel dele no processo, ele né? tem, exato. E às vezes ele vai precisar frustrar, e às vezes ele vai precisar chorar, e às vezes vai precisar o quê? Se ressignificar. Por quê? Aí que ele vai aprender. Fala assim, olha, não tem mais jeito, não tem nenhum salvador que vai descer, né, com o seu cavalo branco e matando algum malvado que está acontecendo na cabeça dele. É ele que tem que fazer esse processo. Muito bom. Ismael, Então, do ponto de vista histórico, fazendo aqui uma volta no tempo, né? Uma volta no passado, nós, enquanto civilização, passamos por muitos momentos adversos e muito diferentes do que nós vivemos hoje. Dentro desse contexto, nós chamamos de modernidade. Então, quando você me pergunta, né? Pergunta pra gente, por que o aluno não está estudando para aplicar na vida dele, né? Com uma determinada finalidade, por que ele não está se aplicando numa disciplina para realmente resolver um problema na própria vida,
está pensando só na prova? Por que ele não consegue entender o conhecimento como algo necessário e não somente para a prova? Para responder essa pergunta, eu vou tentar voltar um pouco, né, no tempo, fazendo uma seguinte correspondência com o passado, né? As sociedades orientais, todas elas, têm como base a contemplação do espírito, e não a ação. Então, o que diverge hoje a sociedade moderna, ocidental, da sociedade oriental, é justamente o Oriente, ele entende o conhecimento como uma informação que vem por meio da compreensão do mundo real, da compreensão das relações, mas o oriental também entende o conhecimento como algo que transcende os objetos do mundo real, ou seja, o oriental entende o conhecimento como algo divino e sobrenatural. Essa é a concepção da educação sob o ponto de vista oriental. Então o oriental ele não tem essa necessidade que o ocidental tem de transformar as coisas em uma ação prática, em uma ação utilitária, em, de fato, fazer algo, produzir algo. Então, a concepção de que o conhecimento tem que gerar uma ação, ela é ocidental e moderna. Nem sempre foi assim. Se você faz uma leitura de 1500 para trás, de 1100 para trás, você entende que o mundo, na Idade Média, não tinha esse apelo como é o mundo moderno atual, que é da produtividade. Um medievo, um homem, uma mulher medieval, um rei medieval, o clero medieval, não entendia a educação como algo que tinha que gerar um fim específico no sentido de produzir algo, ou produzir uma tecnologia, ou produzir um efeito. Eles entendiam que o conhecimento, acima de tudo, era conhecimento divino, era conhecimento do Logos, era conhecimento daquilo que foi revelado, era um conhecimento supra-racional, não era um conhecimento simplesmente racional, metodológico, quantitativo. Então essa é a diferença abissal que existe entre um conhecimento que é voltado para o ser espiritual e o conhecimento que é voltado para o ser meramente material e pragmático e utilitário. Então, respondendo a tua pergunta, o conhecimento hoje para um garoto, para uma garota que está estudando, dificilmente será um conhecimento do tipo espiritual. Sim. Ele é um conhecimento pragmático, ele é um conhecimento. Estou absorvendo ciência, estou absorvendo tecnologia com uma finalidade específica. Ou seja, o conhecimento ele se tornou um fim. Ele não se tornou um meio. Então essa é a diferença que nós temos que tentar trazer para a sala de aula, aplicando essa correlação entre o oriental, o ocidental, o passado e o presente, e tentando trazer para esse aluno uma visão mais espiritualizada do que é conhecimento. Porque senão nós caímos no materialismo, caímos na materialidade. Faz que é o sentido. mundo pragmático, que é o mundo objetivo, puro e simplesmente objetivo. Cara, eu sou de uma cidade aqui do lado chamada Igaratá, que é uma cidade turística. E eu sou muito amigo de um dos rapazes que trabalha lá na Secretaria de Turismo de Igaratá. E a gente estava falando que você falou de oriental e eu concordei aqui, é verdade, que os orientais, eles são as pessoas que mais observam e menos registram. Sim. Porque assim, parece que quando você viaja, você quer registrar muito. Para quê? Para, sei lá, para publicar na rede social, para fazer um álbum de fotografia e olhar com os amigos, até dar aquela gastada, né? Fui ao Brasil, fui numa cidade. O oriental, como um todo, eles não fazem isso, eles registram pouco e respiram a atmosfera daquele lugar. Eles vão comprar na mesma venda que a gente compra lá na cidade, eles vão para os mesmos lugares que a comunidade frequenta. Então eles vivem como um nativo durante algum tempo. Porque para eles a experiência é o que vale, é o conhecimento que ele guarda para si, que ele contempla, que ele lembra com carinho. É uma construção interior muito forte, não de registro com algum objetivo futuro. É Sim. verdade. Então, olha só, sobre conhecimento, a gente já falou sobre a diferença de conteúdo e de interpretação e de reflexão. Falamos sobre transformar o conteúdo que a gente vê na escola em uma coisa que vai servir de fato para a vida. Falamos sobre a eficácia de estudar aquilo que realmente faz a gente se tornar um ser humano integral e não simplesmente para passar na prova. E para finalizar esse lance do conhecimento, fica aqui a nossa reflexão final. O que diferencia um aluno que estuda muito de um aluno que aprende muito? Porque a gente às vezes pensa
que o estudo e o aprendizado são irmãos, mas nem sempre, né? E quando eu falo estudo, é você sentar no seu quarto e ficar folheando o livro. E a gente pode estudar fazendo tudo, né? A gente pode estudar assistindo TV, a gente pode estudar jogando bola, a gente pode estudar vendo o mundo acontecendo. Qual é a diferença do aluno que aprende muito para o aluno que estuda muito? É filosófico. Eu sei que a pergunta é... Essa realmente é uma prática que parece quase que um dilema, né, entre eles, né? Porque parece que quanto mais eles estudam, menos se aprende, né? Ou menos você consegue colocar na prática. E estão certos, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente tem certeza que a gente não sabe de tudo. É verdade. Né? Eu acho que são essas paradas que precisam dar essas respiradas e essas oxigenadas nos nossos cérebros, do que de repente fazer uma corrida frenética em rumo ao vestibular, né? E acho que certas pausas para ver, olha, será que eu estou estudando muito e estou aprendendo pouco, né? Ou estou, né? Então você tem que ver onde que você está dentro dessa balança para equalizar, porque uma coisa não funciona sem a outra, né? Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Antes de começar a aprender física, Ismael, eu gostava muito de ver, porque futebol nos anos 90 é uma coisa que não se faz mais, né, gente? O batedor de falta. Tá saudosista, hein? Eu já virei um homem saudosista. Daqui a pouco a gente vai voltar para a década de 80 Nossa, já. quando eu vejo alguém fazer gol de falta, eu vibro. Pode até não ser do meu time. Eu falei, nossa, saiu um gol de falta. Porque é raro, eu não tenho acompanhado mais futebol. Meu Eu Deus. também não, eu já acabei com eles faz Desculpa, uns 20 gente, anos. esses meninos que não são boleiros, mas não sai gol de falta, porque o futebol hoje ele tá muito físico, né? Então a marcação é muito cerrada, o goleiro estuda muito as cobranças e sabe posicionar. Futebol europeu, é futebol mais europeu. Eles posicionam a barreira de um jeito assim que é quase impossível se fazer gol de falta. Então eu vou citar 3 aqui. Djalminha, Marcelinho Carioca, Rogério Ceni. Eu ia falar Rivaldo. Sim, o rival também mandava. Né? Roberto bem. Carlos, E por aí vai, Marcos Roberto Carlos. Assunção, Todo mundo Zico, fazia gol de falta. Né? todo mundo. E hoje, Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. E tratando-se... os pênaltis do Marcelinho Carioca, aquela bolinha rodando. É. Nossa, e ele fazia bem devagarzinho, né, para irritar o goleiro. Mas o fato é que, assim, o pessoal treina pouco também. Porque sabe da dificuldade, então, assim, eu vou tentar me desenvolver enquanto jogador, me preparando mais como um atleta e sendo obediente taticamente. E aí o gol de falta, obviamente, fica prejudicado e não se sai mais gol de falta. Mas quando você para escutar um batedor de falta, ele estudando é uma coisa brutal. O Muricy Ramalho uma vez deu uma entrevista falando que ele chegava no treinamento, o Rogério Ceni estava batendo falta. Ele colocava a barreira nos locais em que ele indicava os próprios jogadores para formar a barreira, colocava uma camiseta no canto do travessão e não bastava ele passar por cima da barreira e fazer gol. Ele tinha que acertar na camiseta que ele colocou na trave. Então, Mais de 100 gols, né? ele fazia mais de 100 gols. Ele falou, era 20 chutes. Não, ele fez na carreira mais de 100 gols. Sim, e o Muricy falou assim, que ele chutava, ele queria fazer 20 gols seguidos. Se ele estava na bola 19 e errava a 20ª, ele começava tudo de novo. Ele tinha que fazer 20 gols seguidos. O fato é que ele tinha que estudar física. Não é possível uma pessoa acertar 20 vezes, passando por cima da barreira e acertando lá onde a coruja dorme, se ele não... Pô, se eu bater mais embaixo da bola, a bola sobe mais. Se eu bater no meio, a bola vai de maneira mais retilínea. Quer dizer, ele não estudou. Física assim. aplicada, né? Ele estudou física no campo. E o pessoal olhando, ele prática, falou... né? E ele é um cara extremamente inteligente. O Rogério Ceni é um cara, assim, você ouve as entrevistas coletivas dele, é um cara de inteligência, assim, invejável. Dentro do futebol ele até se destaca, né? Então, é um cara que eu imagino que estudou muito, inclusive fora de campo, né, com os livros, mas ele estudou dentro de campo também. Ele estudou fazendo aquilo que ele mais amava. E por que com a gente não pode ser diferente, né? Você gosta de música? Puxa, quantas coisas a gente pode aplicar em música, né? De conhecimento. O que você acha mais que a gente pode aplicar? Pô, música tem muita matemática, né? Tem. Eu sempre me achei... Tem física, 100%, né? 100% Tem a frequência. Existe né? a lógica, né? Por exemplo, a escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Aí, aplica tudo. Lógica matemática. E eu sempre me achei um zero à esquerda em matemática, mas em música até que eu levava jeito. Tem meu violãozinho lá. Então, mas já que você mencionou agora no final, Fernando, tem como desligar o ar? Acho que o rapaz aqui tá com um pouco de frio. Não, tá tranquilo. Não, tá? Tô de boa. Acho que eu também tô com frio. E se eu tô ficando... O paletó novo dele não deu conta, hein, Fernando? Já que você falou mencionou a questão da matemática, na música, do esporte, etc.
Eu vou tentar elucidar isso. Me ocorreu aqui uma informação bem legal, que é o seguinte: tudo que o ser humano faz no mundo educacional, cultural, civilizacional, por que não civilizacional, depende da sua linguagem. Então, tudo é uma linguagem. Então, Aristóteles lá atrás, né, 500 a.C., ele entendia, 400 a.C., ele entendia que haviam 4 tipos de linguagem. A linguagem poética, a linguagem retórica, a linguagem dialética e a linguagem lógico-analítica. Então, qualquer discurso, qualquer pessoa falando umas com as outras, escrevendo, ou falando, ou cantando, qualquer tipo de coisa, tinha que estar dentro desse quadro de discurso. Então, por exemplo, quando a gente ouve uma canção ou uma poesia que nos emociona, fala da tua pátria, fala da sua infância, essa linguagem é poética, porque ela vai tocar no teu coração. Ela vai lá no fundo da tua alma e ela desperta ali sentimentos que não são puramente racionais, né? São profundos mesmo, faz parte ali da sua estrutura mais interna mesmo, né? E você não precisa ficar explicando muito. Você coloca uma música aqui, uma boa frase, uma boa escrita, uma boa poesia, uma boa melodia, você se emociona, não precisa ficar explicando muito. E nem tem como, às vezes, né? Nem tem como explicar, sim, é porque está no fundo da alma, né? Já a linguagem retórica, quando você está diante de uma linguagem retórica, você, de alguma maneira, tem uma conexão com a pessoa que está falando. Sim. Você tem que ter uma conexão. Por exemplo, eu sou um advogado, então eu vou te defender. Eu tenho que te defender baseado mais ou menos no seu perfil, no que você me contou, baseado no caso, baseado na história que nós debatemos juntos. Existe uma conexão ali que tem que haver já uma conexão prévia, tem que haver um fato prévio para que a conversa, para que a linguagem se estabeleça. Então, a linguagem retórica, por exemplo, a linguagem dos advogados, a linguagem dos políticos, a linguagem dos jornalistas, Dos pastores na igreja. dos pastores da igreja, de alguma forma. Tem que haver algo em você e em mim que dê uma conexão mínima, para que eu possa discursar e convencer você daquilo que você já tinha mais ou menos uma noção. Então, você tinha uma noção, eu venho e conduzo você ali mais ou menos para aquele caminho que você já tinha uma ideia. Essa é a linguagem retórica. A linguagem lógico-analítica, dialética, ela vai um pouco além, porque é um debate, é um confronto. Então eu falo uma coisa, você debate comigo, você traz uma nova informação, eu trago uma outra ideia e a gente vai fazendo um confronto saudável, né? E vai conduzindo e construindo uma conclusão juntos. É um revezamento de locução e interlocução. ali. Exatamente. É o que nós chamamos de diálogo. Sim. Né? Dialética vem de diálogo, ou seja, você fala uma coisa, eu falo outra e a gente vai conduzindo e chega numa conclusão juntos. Perfeito. Eu não quero te convencer na linguagem dialética, eu quero construir junto. Com você. Na retórica eu quero convencer. É o advogado, é o político, é o jornalista, é o pastor, etc. Muito bem. E por fim a linguagem lógico-analítica. A linguagem lógico-analítica é a linguagem matemática, a linguagem irrefutável. 2 mais 2 é 4. Dois né? pontos ligam, formam uma reta. Forma uma reta. Isso é inquestionável, né? Três Euclides ângulos. já vinha Pois falando justamente, isso, né? geometria euclidiana. 3 ângulos no triângulo retângulo, 3 ângulos no triângulo, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos é 180 graus, e por aí vai. Isso é a linguagem lógico-analítica. Não tem como você refutar a linguagem lógico-analítica. Muito bem, dito isso, vou complementar a sua pergunta. Em relação à inteligência, como desenvolver e como fazer o aluno aplicar, enfim, tudo isso que a gente está conversando, né? Tentar dar uns fechos aqui para isso. Quando nós nos especializamos em uma linguagem, por exemplo, o sujeito ele é matemático, como ele, como eu, ou o sujeito é um linguista, como você. Vocês concordam que nós temos uma linguagem própria? Sim, Você com tem a sua certeza. linguagem própria, você tem a sua linguagem própria. Se nós estamos falando de futebol e de treinamento de futebol, o técnico que vai treinar um time de futebol, ele também tem uma linguagem própria com os jogadores. Então, cada área da sociedade possui uma linguagem. Cada área da sociedade possui uma linguagem. Mas qual que é o problema? O problema é quando as pessoas deixam de ter uma linguagem geral e universal, que vem da base escolar, que vem do conhecimento educacional, que vem do conhecimento pedagógico. A linguagem técnica, ela passa a ser um problema quando você não tem uma cultura geral e ampla. Porque quando você não tem uma cultura geral e ampla, você raciocina só de acordo com a sua técnica, com a sua linguagem. Dialética fica de lado. A dialética de lado, a retórica de lado, a poética fica de lado, você entra numa linguagem extremamente técnica,
que diz respeito só àquele seu mundo e sob o ponto de vista do seu conhecimento. Você limitou, você não abriu, você não explorou, você não permitiu que o outro complementasse, né, a sua maneira, a sua forma de compreender o mundo. Que legal isso. Então, qual que é o grande problema hoje de qualquer sociedade? A nossa sociedade humana hoje, moderna, ela se fragmentou em uma multiplicidade de técnicas. Sim. Então você tem técnico para tudo. Você tem técnico para câmeras, você tem técnico para som, você tem técnico para futebol, você tem técnico para matemática. Então, cada pessoa, cada pequeno grupo está lidando com uma linguagem diferente. Então não há conexão com o todo. A cultura geral, que deveria ser uma amálgama, que deveria abraçar todas as técnicas, as tecnologias, as formas de pensar o mundo, as formas de interpretação do mundo, que deveriam estar todas embrincadas num único conceito, que é o conceito universal, que é o conceito humano, que é o conceito das relações, se perdeu por quê? Porque é um confronto agora de várias formas de linguagem. E linguagem nada mais é do que uma maneira de narrar o mundo. Então você narra o mundo de um jeito, o outro narra de outro, eu narro de outro, mas onde é que está a convergência disso tudo? E aí você tem um impacto disso na política, você tem um impacto disso nas diretrizes básicas de educação, você tem um impacto disso na economia. Então esse é o grande drama da modernidade que vai impactar na educação, que é o nosso tema de hoje aqui. Perfeito. Antes de continuar aqui para a parte de inteligência, eu quero falar com você que já tem bastante informação, mas você não conseguiu ainda dar sentido a isso. Você tem bastante experiência conversando com as pessoas, tentando convencer por meio de artigos, mas ainda tem algum problema com redação, com a parte escrita, e você está às portas do Enem. A gente pode ajudar você. Aqui no Pop Enem você tem toda a assessoria de que você precisa. Mais de 400 aulas gravadas em alta definição, tanto de som quanto de vídeo. As últimas 8 edições do Enem completamente gabaritadas. São professores de referência aqui no nosso país e você não vai se arrepender. Você, em algum lugar aqui da descrição desse vídeo, vai ser jogado para a nossa landing page e vai ter acesso a tudo que você precisa para arrasar e conseguir os seus 800 ou 900 pontos mais no Enem ainda esse ano. Então vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Vamos partir para o próximo então. Falamos de conhecimento? Sim. Vamos para inteligência. Inteligência. Inteligência é o quê? O que é inteligência? Definam inteligência para que a gente comece a falar sobre as perguntas que chegaram aqui dos alunos. O que é inteligência? O que isso difere do que é conhecimento? Quer mandar? Olha, isso eu deixo para você começar e eu termino. Se você quiser, eu começo também. Eu posso dar minha ideia. Então tá, então você começa. Eu começo. Inteligência é a condição que a pessoa tem de fazer a absorção dos preceitos e a relação para criar o conhecimento. Então, existe uma predisposição, talvez, de alguém que consegue fazer essa depreensão de conceitos em maior ou menor grau, é a inteligência da pessoa. Agora eu jogo para vocês porque eu estou mexendo num terreno espinhoso. Vou complementar o que você está falando, então. No latim existe um termo para explicar isso. Cara, eu gosto muito de quando Ismael puxa, assim, do latim, do grego, do aramaico, como do biólogo, eu também javanês. fico lisonjeado, porque eu aprendi biologia através do latim. Latim é muito mais. Nossa, nessa roda aqui, gente, eu me sinto muito superior. Que é uma frase que é quid est. Quid est. Ou seja, o que é? O papel da inteligência é, diante de um objeto, qualquer que seja, você ter a condição de dizer o seguinte: eu sei o que isso é. Esse é o papel da inteligência. O logos é justamente a capacidade de você estar diante da realidade e percebê-la de forma natural, sem que isso seja algo que gere em você uma aversão. Quando você está diante de qualquer coisa e aquilo gera em você uma aversão, é porque você não sabe o que é. A partir do momento que você está diante de qualquer coisa da natureza, ou até mesmo da tecnologia humana, e você então olha para aquilo, olha para aquele objeto, e se sente confortável, e sente que aquilo tem uma certa naturalidade, você aprendeu de fato aquilo, sabe o que é, sabe dizer o que é, você então desenvolveu a sua inteligência. A inteligência é isso, é a capacidade de dizer, eu sei o que isso é. Quid est, eu sei o que é. Eu vou abrir o coração aqui ontem, quando eu vim aqui no estúdio com o Adriano ontem, gente. Deixei o Adriano em casa, né? Nós viemos juntos, aí eu tava indo para casa e a correia alternador, do alternador, gente, ela deu uma desfiada.
E eu estava comentando aqui com o Fernando, tudo explicando o fenômeno, né? E a parte desfiada da correia do alternador começou a chicotear o meu motor. E acredite, eu não me assustei. Sabe por quê? Sabia o que era. Porque já tinha acontecido a Uma mesma vez. coisa comigo um tempo antes. Mas a primeira vez que isso aconteceu, eu falei, meu Deus do céu, acabou meu carro. Exato. Porque Sim. blá, 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 acabou meu carro. E aí eu falei, parei em frente, naquela primeira ocasião, né? Parei em frente a uma loja de material de construção. A pessoa abriu e falou, pera um pouquinho, eu vou pegar uma turquesa lá. Pá, cortou a parte desfiada, agora vai direto para a autoelétrica para arrumar. Quando aconteceu isso comigo ontem, chegando em casa, blá, 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 eu falei, pior que eu não tenho faca aqui, né? Eu fiquei chateado porque eu não tinha faca para cortar. Ou não tinha uma turquesa para cortar. Mas eu já não fiquei naquela situação de, meu Deus do céu, acabou meu De carro. aversão, né? Você não teve aversão. Eu não tive um desespero, porque eu sabia exatamente o que era quando eu escutei o barulho, porque eu já tinha escutado outra vez. Ou seja, a sua inteligência, ela Eu sou estava... demais, gente. MacGyver. Eu só não sabia, Uma eu gaiva. não sabia arrumar. O MacGyver MacGyver não invencível. né? É só o Fernando que lembra que é o MacGyver. O Vinícius não lembra. Então, assim, a tua inteligência nesse sentido, ela estava extremamente normal e adequada àquele cenário. Eu sei o que é isso. Quid est, eu sei o que é. Tá que eu não sei fazer nada sabendo disso, mas eu sei. Mas você sabia o que era. Aquilo ali não ia explodir o teu carro, não ia mudar a cor do carro, não ia, enfim, pegar fogo, nada disso. Você sabia o que era. Era um problema que fazia parte da sua capacidade de compreensão. Ou seja, você, diante daquele momento ali, era inteligente o suficiente para entender que aquilo tinha um conserto, que dava para remediar, que não ia ser nada muito mais grave. A sua inteligência funcionou Muito bom. nesse sentido. Eu interrompi o Adriano, você queria Não, falar alguma coisa? Isso que é legal, que a inteligência, todo mundo acha que é QI, né? Mas não é só isso, né? O QI é um dos, né, métodos que eu acho ainda muito polêmico e eu questiono bastante essa história, mas você tem um monte de inteligências hoje. É emocional, é inteligência de relação, né? Entre marido e mulher, entre amigos, né? Tecnológica, né? Quantas vezes a gente não vê alguns lá jogando videogame e batendo na mesa? Será que isso é uma inteligência, né? Será que ele conseguiu desenvolver ou ele realmente foi pego pelo susto? Ele não sabe e o que é não derrota, sabe, né? E não sabe o que ele está lidando ali, então aquilo foi algo diferencial. Só que você percebe que ele não está aprendendo com isso, né? Porque cada vez o murro começa a ficar mais forte, né? Ou, por exemplo, quando você tem algum medo, sei lá, você tem algum medo de carro. Como é que você vai tirar esse medo? Você vai ter que usar sua inteligência, né? Você vai ter que quebrar esses paradigmas e esses muros que a gente levanta, né? Para você realmente poder percorrer esse caminho. Eu acho que a inteligência está bem por aí. É onde você consegue observar, aplicar e fazer que nem o lema da Petrobras. Na dúvida, pare, né? Pare, que tudo isso vai passar, né? E precisa ter uma coisa que todo mundo acha que não é, mas o sofrimento precisa. Senão, como é que a gente vai aprender? Eu ia fazer essa pergunta Sabe? agora, Adriano, então A você já gente- responde. O conhecimento Desculpa, a inteligência é uma coisa que pode ser desenvolvida, então? De que maneira? Você já falou a primeira maneira, né? Exato, sofrendo. O sofrimento. Isso. Uma das erro, né? passagens mais interessantes que eu gosto de mencionar da Bíblia é quando Pilatos está diante de Jesus, já que é Páscoa, né? Vamos puxar esse gancho aqui. Pilatos está diante de Jesus e ele pergunta assim para Jesus: Quid est veritas? Ou seja, Cuideste. Ó, viu? quid est veritas? Ou seja, o que é a verdade? Né? O que é a verdade? E aí Jesus, numa das passagens para mim que é mais simbólicas e mais profundas, ele se cala, cara. Ele não fala nada. Então, se a gente for meditar, né, esse fato histórico, por que ele não disse para Pilatos, né, quando foi questionado sobre a verdade? O que é a verdade? Né? O que é a verdade? Aí a gente pode extrapolar essa pergunta para isso que nós estamos conversando hoje. O que é inteligência? O que é o conhecimento? É isso que Pilatos perguntou para ele de alguma forma. Ele estava diante ali de um homem, né, que estava sendo julgado. Muitos diziam que era um criminoso, outros diziam que era mais um oportunista. E Jesus, quando é questionado, ele não se defende. Ele não se defende diante dessa pergunta. Porque a verdade, ela não precisa de explicação. A verdade, ela não precisa se manifestar de forma
por meio da palavra. A Ela verdade, ela é. Então, não há como você explicar aquilo que é óbvio. Quando você está diante de algo e você percebe que aquilo é verdadeiro, é real, não adianta você querer criar um aparato por meio de palavras, um repertório rebuscado, uma concepção, uma contextualização verbal por meio de vocábulos. Porque isso vai acabar maquiando o que de fato a coisa é. Se nós fizermos um experimento, quando eu era mais jovem eu gostava de fazer experimento, pega um objeto qualquer, um copo de água, e tenta descrever um copo de água com todos os detalhes que você está percebendo. Meu Deus. É impossível. É impossível. Você vai colocar palavra atrás de palavra e não vai conseguir explicar, descrever o que é um simples copo de água. Porque ele é algo real. A realidade não pode ser explicada com palavras. Então, voltando para a questão de Jesus, por que ele escalou? Porque não tem como explicar o que o fato é. Jesus era um fato diante dele. Né? Para quem acredita em Cristo, e até para quem não acredita, pode refletir sobre isso. O que é a verdade? Jesus se cala. Você está diante dela, não tem o que falar. Ou você aceita, ou você não aceita. Então é isso. Caraca, então o conhecimento, desculpa, a inteligência pode ser desenvolvida, então, na sua opinião? Sem dúvida. A inteligência ela é a capacidade que você tem de se abrir para a realidade. A inteligência é a abertura para a realidade. Aí eu volto a dizer, quando você se fecha numa linguagem técnica, que é só da sua área, o que você fez? Você se fechou para a realidade. Você fez um recorte na natureza e falou, eu raciocino baseado nesse vocabulário. Eu raciocino baseado nessa quantidade de informações que são limitadas da minha área. Quando você não se abre, você nunca vai desenvolver sua inteligência. Por isso que é importante sempre fazer leitura de outros textos, conversar com outras pessoas, com pessoas mais velhas, tocar um instrumento musical, assistir um documentário, sempre articular o seu conhecimento, nunca se fechar, nunca evitar a novidade, não evite a novidade, porque a partir do momento que você está evitando a novidade, você está dizendo, eu não vou desenvolver a minha inteligência. E nem sempre a novidade é algo bom, né? Às vezes a Exatamente. novidade é traumática. E aí, sendo traumático ou não, de alguma maneira você vai saber Sim, o que é mais como, para frente. como o Adriano falou, não é só inteligência inata, não é só a inteligência que você nasceu com ela. Não, você tem inteligência adquirida, você vai adquirir. Você tem inteligência emocional, né? Por que eu estou sentindo isso? Você tem que saber por que você está sentindo isso. Você está sentindo medo porque você não sabe, então você tem que desenvolver. Estou sentindo, um desejo aqui de estudar mais. Mas por quê? Por que você está gostando disso? Por que isso está gerando em você uma ansiedade? Você tem que entender. E inteligência tecnológica. Hoje, Muito bom. inteligência tecnológica, você não faz nada. Vou partir para a próxima pergunta aqui dos nossos alunos, hein? Qual é o papel da inteligência emocional na preparação para o vestibular? Porque quando você fala de inteligência, eu sei o que é. Emocional, aquilo que se passa internamente. É necessário para o aluno olhar para si e dizer, eu sei o que eu estou sentindo. E muitas vezes isso não acontece. Qual a importância disso para o contexto de vestibular? Olha, essa é uma... Você tem que estar íntegro no vestibular, né? E ele não dá chance. Você precisa estar realmente equilibrado emocionalmente aos seus 17, 18 anos, né? O que isso é uma... Se você achar alguém de 17, 18 anos com uma inteligência emocional equilibradíssima, você conta nos dedos, né? Então, como que ele vai conseguir segurar tanta coisa assim, né? Eu acho que a prova, você tem, quanto mais você se preparar, mais você vai estar emocionalmente equilibrado. Acho que não tem outra... Porque não existe mágica, né? Não adianta você não trabalhar o ano inteiro e achar que durante 2 meses que você estudou 40 horas por semana, você vai ter um resultado, né, super bom na história, porque ou eu sou inteligente ou que eu já sei essa matéria. Né? É uma maratona. Eu acho que você tem que fazê-la de acordo. Nem sair correndo muito, mas também nem ficar muito parado. Porque qualquer coisa de cunho físico que aconteça dentro da prova vai atingir o teu emocional. Sim. Uma dor nas costas, porque é impossível você não sentir dor nas costas durante uma prova de Enem, por exemplo. Né? Você fica 5 horas sentado, você vai sentir dor nas costas. E tem gente que faz dessa dor nas costas um incômodo emocional. Meu Deus, eu fui sentindo aquela dor nas costas, eu me desesperei. Quer dizer, são duas coisas... Desespero, porque que quando você está vendo um filme, você sente dor nas costas, você fala, minha jeito diferente, continuo vendo o filme. Sim. Mas no Enem, a dor nas costas, eu não faço só e continuo fazendo. Desespera, por quê? Não está preparado.
emocionalmente a pessoa ainda não se conhece. É muito importante se Que, conhecer, na né? verdade, ela vai se conhecer lá. Ao invés dela fazer todo um preparatório, literalmente, onde você faz o quê? Os simulados são para isso, É isso né? que eu ia falar Você agora. chega e você está indo lá no sábado, à Ótimo. 1 da tarde. Por quê? Porque a prova vai ser sábado, 1 da tarde, não é? Então, como é que você está dentro desse espírito à 1 da tarde? Então, você vai ter que acordar cedo. Não dá para você acordar 11h30, né? Você vai ter que estar com o seu cérebro ativo à 1 da tarde. E todo esse planejamento te dá segurança emocional. Adriana, né? tem uma aluna que eu dou aula para ela hoje, você já deu aula para ela ano passado, e ela me perguntou, professor Heider, eu queria fazer a prova do Enem esse ano. Você acha que é legal? Perguntando de maneira muito natural para mim, assim, no dia a dia, pensando só a matemática, né? 1 mais 1 é 2, eu pensaria, não é saudável. Mas para ela eu respondi assim, ó, nunca tinha me passado pela cabeça. E pensando pelo ponto de vista dos processos a serem transpostos e obedecidos, eu diria não. Mas assim, não vai te fazer mal. Por que você não se matricula e não vai fazer um Enem no 9º ano? Ah, será que pode? Falei, você vai de sangue doce, você não tem responsabilidade nenhuma, mas você vai começar a ver as pessoas que têm sangue no olho para passar. Você vai se sentir um pouco parte daquilo. É como um jogador júnior de 14, 15 anos jogar com um profissional. Ele não vai ser escalado para jogar um clássico, mas ele respirar aquela atmosfera vai fazer muito bem para ela. Aí eu falei, vai lá e faz. Você faz 1 ano como treineiro, outro ano como treineiro, outro ano, ó. Então, No terceiro ano é o fim dos 3 toques, hein? Aí você vai com a faca nos dentes, com sangue nos olhos. Ela falou, vou fazer isso aí. Eu falei, cara, que legal, a menina vai chegar voando no ensino médio, né? Se ela fizer isso, se ela for fazer os simulados, ela vai se preparar de maneira muito mais tranquila e emocionalmente preparada, né? Exato, exatamente. Você ia falar alguma coisa? Não, Você estava aqui. complementando o que o Adriano está falando, se você tem um objetivo, né, uma prova, uma avaliação que vai ser desenvolvida, feita, mas se não se preparou, isso é de duas uma. Ou você não vai sentir nada porque você não está nem aí para a prova, É. ou você vai ficar realmente muito incomodado por não ter feito o que deveria ser feito. Então, a preparação, ela te dá a tranquilidade, te dá a inteligência emocional para não se frustrar, para não ficar irritado, para não ficar ansioso. Você se preparou, você sabe que o que vai acontecer agora é aquilo que você já está acostumado a fazer, né? Como você colocou lá o caso do Rogério Ceni, batia as faltas lá todos os dias. O Oscar Schmidt também fazia a mesma coisa. Depois do treino, ele ficava, acho que mais 1 hora ali, 2 horas de arremesso sozinho. Jogava mais 100 bolas no cesto. E ele foi o maior cestinho do Brasil, né? Por quê? Porque treinou. No Kung Fu, diz a lenda do Kung Fu que para você dar o primeiro soco, tem que ter dado 1000 socos. É soco pra burro, hein? Então, assim, primeiro você deu 1000 socos no ar para você poder acertar o primeiro soco. Ou seja, o treino leva à perfeição. Guitarra, né? Eu voltei a tocar guitarra esses dias. A parte mecânica tá funcionando, mas não é só isso. Você tem que ir agora ouvir, você tem que treinar, você tem que ir ali tentar fazer um arranjo. É treino, cara. Outra informação, a tal das 10.000 horas, né? Por que os Beatles estouraram na Inglaterra? Eles tiraram 1 ano para tocar sem parar todos os dias. Então eles iam para uma cidade lá e tocavam durante 1 ano, todos os dias. Tiveram uma turnê de 1 ano, cara, todos os dias tocando. Juntos ali, os 4, né? Integrantes, tocando durante 1 ano sozinhos, enquanto os outros, as outras bandas da época, não estavam fazendo isso. Tocavam no final de semana, tocavam 2 vezes por semana. Os caras não, tocavam um ano inteiro. É outra coisa. 10.000 horas de música juntos, pô, você vai ficar top. Então é isso. O treino, né, vai te levar à perfeição, não tem como. Não foi tem só como. talento, né? Não foi, nunca é só talento. E aí que nunca tá o é só grande, talento. que todo mundo fica se espaldando no talento. Não, mas ele tem aptidão para isso. Ele tem talento. Não, precisa realmente suar a camisa. Exatamente. O talento Nós aparecer, enquanto professores, lembrem lá das primeiras aulas que vocês deram. Provavelmente não Senhora. foi igual a aula que vocês dão Não. hoje. Né? Porque teve Jamais. treino, teve aperfeiçoamento, teve técnica, foi melhorando. Então, o aluno que quer passar no vestibular, ele tem que entender. Não é só talento, como o Adriano colocou. É talento, sim, o mínimo talvez de talento, mas é suar a camisa. É fazer exercício, é fazer leitura de livro, é anotar tudo que o professor coloca, é ter inteligência emocional para entender que não vai passar em 6 meses, às vezes não vai. Às vezes não vai passar em 1 ano no vestibular, às vezes não vai passar em 2. Então, assim, tem que dar tempo ao tempo.
O tamanho do teu sonho é o tamanho do tempo que você vai dedicar para ele, né? Você quer ir para a Lua, tá bom, mas você vai fazer um foguete em um mês? Não, não vai. Tem que levar tempo, tem que, né, se dedicar, tem que ter calma. Inteligência é isso. Gostei dessa analogia. Nossa, vai libertar muita gente, né? Que às vezes se cobra de passar de primeira, né? Sim, Não, isso. quero passar no primeiro vestibular. Não se constrói um foguete para ir para a Lua O pior de em tudo, um nossa, ano, eu né? tirei Pô? 10 em tudo, fui sempre o melhor da classe e não passei. Muito bom. Então, sobre inteligência, nós falamos, é aquilo que te dá a condição de dizer Não sei o que é. eu sei o que é, pode ser desenvolvida, e a inteligência emocional, ela só é transposta ou só é conquistada no momento em que você já passou por determinadas experiências e alguns dissabores e frustrações para que você consiga, em situações similares, transpor. É isso aí mesmo? Maravilha. Partindo para a parte final aqui do nosso podcast, personalidade ou perfil do aluno. Aí eu trouxe aqui a pergunta de um dos nossos alunos. A personalidade influencia na forma como cada um estuda? E, por exemplo, um cara que é comunicador estuda diferente de um cara planejador? Lembra que nós falamos até com a Inês, mãe da nossa aluna Giovana, lembra? Ah, sim, Ela sim. veio aqui e falou com a gente sobre perfil comportamental. Existe, por exemplo, dentro do Pop Enem, por exemplo, dentro do curso, um conteúdo X, uma metodologia X, tem como, por exemplo, as pessoas estudarem de maneira diferente, empregando tempos diferentes, né? E é uma coisa que eu acredito. Vocês acreditam nessa verdade, que cada um estuda de um jeito? Eu acredito piamente. E o estudar é uma coisa mais difícil de você ensinar para alguém. Porque o estudo é uma coisa tão particular É sua. pessoal, né, cara? Porque o estudo é sozinho. E isso todo mundo está querendo achar receitas mágicas ou mapas mentais absurdamente didáticos para fazer. Não, mas o estudo é um voo solo. É onde você vai ver, nossa, eu tenho um recurso visual muito bom, então eu vou caminhar para cá. Não, eu preciso escrever aqui tudo que eu tenho que fazer, ou de repente, que nem meu filho, eu preciso ficar falando, porque ele fica falando, né? Todo o tempo. Então a fala para ele é muito melhor do que a escrita. Cara, faz todo sentido, né? Porque Não quando é? você lê, você fala, você escuta, é um processo. E tem É. gente que às vezes, por exemplo, é essa maneira que ele estuda, que ele aprende, mas ele é um cara tímido. Ele fala, nossa, eu vou ficar falando, meu pai vai me ouvir da sala, eu tenho vergonha de falar. E aí, por não ter esse ímpeto, ele às vezes não aprende, né? Ou Que pega legal, outros cara. métodos que não faz nenhum sentido a ele, né? E coloca para si. E aí que tá o grande problema, né? Porque aí você começa a ficar sem razão daquela história. E né? existe, de repente, pessoas com perfis dentro da mesma família Sim. que querem impor, né, uma maneira de estudar que não é tão eficaz. E aí, Ismael, você acha que existem maneiras diferentes Cara, de estudar e aprender? eu vou trazer um pouco para o aspecto sociológico para tentar responder essa pergunta. Se a gente for observar, a sociedade, qualquer civilização, ela se divide em camadas. Então, você pega a civilização americana ou a civilização japonesa ou brasileira, se divide em camadas. Então, você vai ter um certo número de pessoas que vão executar um trabalho braçal. Por exemplo, vai ser um caminhoneiro, vai trabalhar numa feira, vai ser um ajudante na cozinha. Ele vai exercer uma atividade que, de fato, vai depender do corpo dele, das mãos, né, da energia, dos pés, do corpo. Da um aspecto disposição físico, ali. Uma questão ali visceral, muitas vezes visceral, né? Muitas pessoas vão trabalhar nessa área ou durante um pedaço da vida, uma parte da vida, ou durante a vida inteira. Vão trabalhar com esse tipo de profissão. Para além disso, você tem uma certa camada, um certo número de pessoas que vão desenvolver suas próprias áreas de atuação. Que são os profissionais liberais, professores, advogados, médicos, empreendedores, que de certa forma trabalham com o corpo, mas o corpo não é o essencial. Existe um trabalho intelectual ali também no meio. Você tem o corpo, o médico ele usa o corpo, obviamente, mas ele tem que ter uma elevação espiritual, ele tem que ter um desenvolvimento intelectual além dessa outra camada psicológica que eu estou tentando Faz explorar sentido. aqui. Sim, sim. Então essa segunda camada, ela é uma camada em que você lidera, de certa forma, outras pessoas. Um empreendedor
vai gerar emprego, um médico ele pode ter um consultório dele, vai gerar emprego para outras pessoas, um comerciante vai gerar emprego para outras pessoas, um agricultor vai gerar emprego para outras pessoas, um professor pode ter um time onde ele vai gerenciar na academia, ele vai formar mestres, ele vai formar outros doutores. Então seria essa segunda camada. A terceira camada, um pouco mais acima, seria a camada políticos e militares. Aí já é muito específica, uma camada muito específica. Porque eu estou falando de um ordenamento jurídico. São pessoas que têm uma certa aptidão, têm uma certa vocação para gerenciar o país, a sociedade, a civilização de uma forma mais técnica, mais específica e, de certa forma, do ponto de vista jurídico e militar. Então, perceba que a camada política e a camada militar, ela é inferior a essa outra camada que eu acabei de descrever, que é inferior a outra camada que eu acabei de dizer no começo. Então você tem uma grande quantidade de pessoas que vão trabalhar com o corpo físico, algumas pessoas vão trabalhar liderando outras pessoas, empreendendo ou como profissionais liberais, uma outra camada, que é a camada político-militar, que é o que vai, de certa forma, gerenciar o poder, e por fim, no topo dessa cadeia, você tem ali uma camada ainda menor, que deveria ser, no caso do Brasil, está um pouco mais difícil de encontrar essa liderança, que é a camada dos intelectuais. É a camada daqueles que vão pensar o Brasil, pensar o país, pensar a civilização, conduzir o povo, incutir no povo os valores, os princípios, os símbolos, a matriz intelectual, a forma como o povo deve receber as informações, filtrar as informações, e vai dar o guiamento, muitas vezes espiritual, muitas vezes não, ele é espiritual. Então essa camada, essa última camada psicológica, seriam aqueles que vão dar a liderança. A liderança, mas não a liderança política militar, simplesmente. A liderança intelectual. O país precisa desse tipo de desenvolvimento, o país precisa desse tipo de pessoas. Os nossos valores são esses, nossos princípios são esses. Seria essa camada mais elevada, que tecnicamente deve ser menor que as outras. Claro. E nem todo mundo tem aptidão, psicologicamente falando, né? Capacidade e até a oportunidade de se tornar um mentor, um líder intelectual, espiritual dessa natureza. Se a sociedade é assim, uma sala de aula também é. Não tem como o macro não ser igual ao micro. Não tem como a sociedade não refletir o que acontece dentro da sala de aula. Caramba. Então, a sala de aula, ela tecnicamente vai ter que ter essa divisão psicológica. Você vai ter alunos ali que têm a personalidade, cara, de estudar sozinho. Exato. Sim. O cara é um líder nato, bicho. Ele não vai precisar do professor. O professor tá pensando na próxima aula, ele já leu o livro lá, já tá arrebentando na prova. Acontece, é verdade. E vai ter um grupo ali que vai precisar de um apoio ali do professor, da família, do diretor, para poder tentar tirar o cara daquela inércia. Isso não é nem mérito, nem demérito. Nem mérito, nem demérito. Exatamente. É uma Essa característica questão, que é da personalidade do sujeito. É assim. Eu não sei por que é assim, mas é assim, não tem como explicar. É o perfil do cara. Por que você é professor? Por que você é professor? Por que você é professor? Porque nós temos uma característica que é de liderança, cara. Que é de ficar refletindo. Quem é que tem condições de ficar refletindo temas que muitas vezes é complexo para a maioria das pessoas? São poucas pessoas. Não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que vai querer ser um político, que vai receber uma ameaça de morte, que vai muitas vezes sofrer uma pressão política ali de outros grupos. Não é todo mundo que vai querer, de repente, montar uma plantação, ser um agricultor. Não é todo mundo que vai querer trabalhar com trabalho braçal. Não é. Tem cara que gosta, tem cara que gosta. E é isso. Não tem como explicar isso. É assim. Então, se a sociedade é assim, uma sala de aula também é. Guardadas as proporções, obviamente, Claro. também é. Então, a personalidade do aluno vai impactar a forma como ele estuda. Não dá para você colocar uma camisa de força em todos os alunos e falar o método de estudo é esse. Não, você Que é pode... aí que tá o grande né? problema. Você pode dar um caminho. Sim. Ó, esse método aqui funciona, mas pode ser que para você precise menos, ou mais, ou nada, ou outra coisa. Então, o papel da escola não é botar um capacete no cara. É promover um diálogo, sim, né? Com esses alunos, com o corpo docente ali, corpo discente, mas entender que o aluno ele vai ter que encontrar um caminho. O protagonismo tem que ser dele. O professor vai apresentar o conhecimento, mas ele tem que desenvolver a inteligência dele. Ele tem que ser o protagonista. Ele tem que dedicar para entender realmente quais são, né, as inteligências que ele precisa desenvolver. É o aluno que faz a faculdade ou a faculdade que faz o aluno? Justamente, né? Como justamente. É que a gente fica nessa de... Né? Justamente. Então, assim, a personalidade, ela é, de fato, a forma como o aluno vai reagir diante do conhecimento que é passado a ele.
Numa sala de aula, você deu a mesma aula, 2 alunos às vezes se apaixonam por aquele tema, cara. Sim. Por quê? Porque a personalidade do cara tá aberta para aquilo. Numa outra aula, você deu uma aula top e ninguém se interessou, porque a personalidade das pessoas que estavam ali não tinha muita conexão com o que você está falando. Então tem que haver já no sujeito um potencial para aquele tema ser absorvido e ele fazer daquilo algo que tenha valor. Então é tudo isso e mais um pouco. Considerando esse lance do perfil, gente, para encerrar essa parte e já ir caminhando para o final do nosso podcast, que já andamos bastante aí, né, Fernando? Vocês acham, e eu posso dar minha opinião depois também, porque eu gostei dessa pergunta, que o vestibular atual, ele avalia bem os alunos em seus diferentes perfis e condições? Você acha que o vestibular é um negócio legal, que abraça todos os tipos de aluno e coloca o melhor de cada um para fora? Será que ele avalia bem? Na verdade, é um jeito de fazer essa medição que o próprio Ismael acabou de falar. Você tem várias camadas dentro da sociedade e você precisa de alguma métrica, se você precisa de algum jeito. Existem... Não é? Não tem uma métrica perfeita dentro de um contexto assim, né? Não. E eu acho que a gente tem que se adaptar ao modelo, porque senão a gente não vai fazer nada, né? Até achar o ideal para essas estratificações, a gente vai ficar discutindo isso aqui séculos e não vamos chegar a algum lugar algum, né? Até usando aquela parte anterior que nós falamos sobre inteligência, o Enem ele serve inclusive para testar a sua condição de gerenciamento emocional, né? Porque existe um fórum a prova não é só o papel em si, né? A prova é todo o contexto que se forma, é todo o movimento, a mobilização nacional das escolas, dos pais. Isso já é Enem. Sim. Não é só a prova. Economia. A economia, tudo que envolve o Enem é Enem. Então é o aluno inseguro, é o aluno seguro, é a família preparada e a família que não se preparou, é quem tomou um café adequado e quem acordou atrasado e está levando a criança lá. Criança, eu falo criança porque a gente é velho, tá? O jovem lá, sem café da manhã, é quem prefere comer um chocolatinho, é quem prefere não comer nada com açúcar. Isso tudo é Enem, né? E você, Ismael, você acha que Se prepara bem? Se prepara bem. Eu vou nesse caminho aí que o Adriano seguiu. Se prepara bem dentro... vamos lá. O Enem cobra bem o aluno é bem avaliado pelo vestibular na medida que nós entendemos que essa sociedade precisa avaliar de alguma forma. Então existe uma sociedade, existe um modelo de avaliação, né, educacional, cognitiva, pedagógica dessa mesma sociedade. Por esse viés, por essa ótica, tá tudo bem, tá tudo certo. A sociedade é assim, o vestibular tem que cobrar a forma como a sociedade é. Não tem como você inverter isso. A sociedade se apresentar de uma forma e você cobrar uma outra coisa. Aí seria alucinante, seria bizarro, né? Mas não é assim. Agora, a crítica é: a sociedade está de fato adequada aos seres humanos? Nós, enquanto sociedade, estamos realmente confortáveis nesse modelo de vida? Nessa estrutura social, psicológica, econômica que nós estamos desenvolvendo? Aí eu vou dar a minha resposta. Não, nós não estamos. Nós hoje vivemos uma sociedade que passa por uma crise severa, uma crise de identidade. Uma crise de identidade. As pessoas já não se identificam mais com essa sociedade que nós estamos vivendo. Esse modelo de produção altíssimo, quantidade, consumo, resultados, isso é extremamente perigoso, é tóxico, né? Gera em nós uma ansiedade muito grande, essa inflação das novidades, né? A todo momento você tem uma novidade nova, a todo momento você tem uma tecnologia nova, a todo momento você é levado à prova, né? Para atingir altos níveis de performance. Isso não é natural, nunca foi assim, né? Se você pega, não estou dizendo que a sociedade a sociedade atual não oferece nada de bom para o homem, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós precisamos olhar para ela de alguma outra maneira para nos encaixar de forma melhor, mais adequada. Porque da forma como está, não está bom também, né? Óbvio que ela traz benefício, ela traz possibilidade de viver mais, né? Viver mais tempo, viver com conforto. Em algumas civilizações, algumas sociedades se vive com mais conforto, mas também há um grande problema a ser enfrentado.
né? Desigualdade, violência, criminalidade, uma série de corrupção, uma série de outros problemas que são inerentes a esse modelo de sociedade que estamos. É óbvio que as sociedades do passado, elas também tinham positividades, elas também tinham dificuldades. O desafio agora é tentar olhar para dentro e entender se esse ser humano que vive em mim, que vive em você, que vive em nós, de fato, criou uma sociedade que o abraçou e não que o expulsou. Porque esse é o grande risco, da gente estar se encarcerando à medida que entendemos estar livres, né? Esse é o grande desafio. Será que essa sociedade que nós estamos criando, que é extremamente científica, que é tecnológica, porque o Enem, ele é uma prova científica e tecnológica. Ele vai cobrar ciência, ele vai cobrar tecnologia, ele vai cobrar exatamente o modelo de sociedade que vivemos, industrial, né? Será que esse modelo de sociedade é o melhor modelo? E eu volto a dizer, eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem que olhar para isso, olhar para microeconomias, olhar para micro-relacionamentos, porque da forma como está, me parece que as pessoas não estão vivendo tão bem quanto gostariam, né? Dentro desse modelo cada vez mais veloz, onde se exige cada vez mais o consumo e a produtividade extremamente elevada. Quer dizer, a insatisfação social não é simplesmente com o modelo de avaliação. É com o modelo de sociedade. Sociedade, sem dúvida. O modelo de sociedade. Então, o fato é que, se a gente for colocar agora um resumão... Olha, é a sociedade que tem que fazer a transformação do Enem, não o Enem se adequar à história Perfeito. toda, né? Tem um político barbudo aí, que já morreu, que muita gente gosta e muita gente não gosta, e ele falou, e a gente pode até fazer um paralelo. Temos todas as críticas à escola, mas é melhor a escola que a não escola. Temos todas as críticas aos modelos de vestibular, mas muito melhor o vestibular que o não vestibular. E se ele se posiciona aí como um obstáculo, vamos colocar de uma maneira bem clara, um obstáculo entre você e o seu sonho, atropela, vai para cima, ok? Considerações finais, Ismael, o que você tem para falar para o nosso aluno de diferentes perfis, com diferentes níveis aí de conhecimento, inteligência e com o mesmo sonho? Seja o que tu és, seja o que tu és. Todos nós, enquanto seres humanos, temos condições de absorver conhecimento, porque o conhecimento é a própria realidade, o conhecimento é a manifestação do Logos, é o mundo concreto, esse mundo que nós estamos olhando aqui, que está saltando diante dos nossos olhos, ele é o mundo real, ele é o mundo verdadeiro. O conhecimento é o mundo, né? Ao contrário do que muitos pensam, o conhecimento não está no nosso cérebro, o conhecimento está no mundo. É o mundo que se manifesta e o cérebro ele é uma espécie de amortecedor. Ele amortece essas informações, mas o mundo é o conhecimento. Então seja o que tu és, faça o que tem que fazer, né? A inteligência, todos nós temos inteligência. Desenvolva a sua, busque a sua inteligência, faça o melhor que você pode, faça realmente aquilo que cabe a você fazer dentro das forças que você tem. Não se compare com os outros, faça aquilo que cabe a você fazer e tenha certeza que no final de tudo, se você fizer o que tiver que fazer, usando toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, buscando ajuda, né, dos mentores, da família, você vai conseguir realizar seu sonho. E o vestibular é só uma ponta disso tudo que nós chamamos aqui de vida, de sociedade, de espiritualidade. Tem muita coisa para acontecer. Seja feliz e faça aquilo que lhe cabe. Muito bom, Adriano. Muito obrigado por participar com a gente. Agora, você com as suas considerações. Olha, eu acho que a gente não pode parar de sonhar. Eu acho que isso que faz a gente realmente mover montanhas e romper esse obstáculo que você acabou de falar, né, Raider? Se é para fazer, se é o seu sonho, corra atrás dele, né? Muito bom. Gente, conhecimento então é algo que pode ser construído, inteligência é algo que pode ser desenvolvido e o seu perfil é algo que pode ser por você compreendido e potencializado. É melhor a escola que a não escola, é melhor o não vestibular, o vestibular que o não vestibular. Perfeito. É melhor o Pop Enem que o não Pop Enem. Vem com a gente, galera. Muito obrigado, viu? Isso aí, Tamo valeu. junto. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Até mais.